Você tem lido notícias recentes sobre pedofilia e tráfico de crianças no mundo? Um parente próximo comete 8 em cada 10 casos de violência contra crianças de até 6 anos no Brasil, diz pesquisa publicada pela BBC. A violência na primeira infância tem efeitos fisiológicos, psicológicos e traz prejuízos que persistem até a vida adulta. O Brasil registra 673 casos de violência contra crianças de até 6 anos por dia, ou 28 a cada hora, e 84% dessas agressões têm familiares como suspeitos, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Ainda segundo o estudo, crianças de até 13 anos representam a maior parte das vítimas de estupro no Brasil, cerca de 61% do total de casos, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Outra reportagem da BBC News intitulada Pedofilia, imagens de vítima de violência sexual explodiram na internet após lockdown, nos conta que imagens de crianças vítimas de violência sexual aumentaram mais de 10 vezes desde que as medidas de isolamento foram aplicadas na pandemia, segundo um novo levantamento. A Internet Watch Foundation, IWF, revela como os predadores se aproveitaram da situação. Os sites de mídia social explodiram em popularidade no início de 2020, quando a pandemia começou. No ano passado, a IWF registrou mais de 63 mil páginas mostrando vídeos e imagens de abuso infantil em comparação com 5 mil antes da pandemia. Isso se refere a imagens de crianças filmando a si mesma na câmera enquanto são coagidas por um predador na internet. Durante a pandemia, a internet foi uma tábua de salvação, mas só agora estamos desvendando todos os seus efeitos, disse a presidente da instituição, Suzy Hargreaves. O que está claro para nós é que as crianças mais novas estão sendo levadas a situações abusivas por predadores vorazes, muitas vezes enquanto elas estão em seus próprios quartos. E agora nós, como cristãos, o que faremos com essas notícias horríveis? Viraremos o rosto, fecharemos os olhos dizendo que não suportamos ver essas coisas dolorosas sobre as quais não poderemos fazer nada? Isso se chama omissão, descaso, indiferença, desamor. O Papa Francisco fez um sermão alertando os cristãos para uma cultura da indiferença, oposta ao amor de Deus. Seu coração não se cansa de amar. Nas palavras do Papa, o coração de Deus, o coração de Jesus, se comove e vê aquelas pessoas e não pode ficar indiferente. O amor é inquieto, o amor não tolera indiferença, o amor tem compaixão. E compaixão significa colocar seu coração em risco, significa misericórdia, jogar o próprio coração para os outros. Isso é amor. O amor é colocar o coração em risco pelas pessoas. É preciso superar a tentação do indiferentismo, esse pecado que está profundamente ligado ao bem que deixamos de praticar. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4,17: aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. O primeiro passo para combater o pecado da omissão é utilizar nossos meios de comunicação e relacionamento para alertar, usar nossos dons e conhecimentos para agir e não nos limitar a orar em silêncio, mas agir para que o mal não continue a se multiplicar. As crianças são criaturas feitas pelo Deus de amor e temos que protegê-las. É sobre isso que o filme Som da Liberdade, em cartaz nos cinemas, trata, alertando e nos movendo à ação. Olá, minha gente querida, muito bem-vindos ao nosso programa Capelania, gente cuidando de gente, e hoje com um tema especialíssimo, você vai amar. Como a gente vai conhecer de perto a pessoa que faz toda a divulgação, a distribuição aqui nos cinemas também, falando sobre o nosso filme que está em cartaz assim a 1000 por hora, Som da Liberdade. Eu quero muito que você preste muita atenção e que você, em seguida, vá correndo para os cinemas, porque não dá para perder este filme. Eu quero ler para você um versículo bíblico e, em seguida, vou apresentar o meu amigo capelão Gilcemar. E já eu vou apresentar dando mais detalhes, tá bom? Quero ler Provérbios 24, versículos 11 e 12. Diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o sabemos,
não perceberá aquele que pesa os corações. Que responsabilidade enorme, não só de vivermos o Evangelho de Cristo, mas também de livrar aqueles que estão ao nosso redor, que estão caminhando a passos largos para a morte sem Cristo, a morte eterna. E a repercussão de tudo isso na área social também. O que cabe à Igreja de Cristo fazer quanto à realidade que estamos vivendo aqui. Meu nome é Eleni Vassão, eu sou capelã hospitalar e tenho o prazer de estar conversando com vocês aqui e de trazer o meu amigo, pastor Gilcemar Silva. Ele tem 55 anos, é casado com Vanessa Donatelli, 2 filhos, Larissa e Daniel. A formação acadêmica dele tem a pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais pela UFMG, graduação em Administração de Empresas pela Universidade Oswaldo Cruz, coordenação de eventos musicais, as atividades dele, e treinamentos de lideranças no projeto 1 Milhão de Líderes, John Maxwell. Ele fez isso em 2008. Diretor do Ministério Canción Brasil, 2010, pastor ordenado pela Convenção Batista Nacional, carreira desenvolvida na área de produção, gravação e distribuição de música cristã nacional e internacional, carreira desenvolvida na área de distribuição e divulgação de filmes cristãos em cinemas, desde 2015, palestrante na área de cursos, lideranças e workshops de capacitação ministerial, e hoje ele é gestor da Associação PMs de Cristo desde 2020. Olá, pastor Gil, como você está, meu amigo? Olá, Eleni, estamos bem, graças a Deus. Que alegria poder estar mais uma vez nesse programa tão abençoado. Amém, é um prazer enorme tê-lo aqui também. E nós queremos saber muitas coisas sobre esse filme incrível. Sim, verdade. Que você está divulgando em todo o país. Sim. E olha, eu fui assistir, meu marido e eu, e ficamos tremendamente impactados. Não dá para assistir esse filme e sair dali sem fazer nada. Você fica pensando, Deus, onde o Senhor me quer, o que eu posso fazer para lidar com essa situação tão trágica que estamos enfrentando no mundo inteiro, não é verdade? Verdade, Eleni. Esse filme, ele aborda temas que considerados polêmicos, mas que até o momento faltou coragem para encarar esta questão que, como a irmã disse muito bem, né? Isto é mundialmente. E pela primeira vez nós temos a oportunidade de, através de um veículo incrível que é o cinema, trazer, apesar dos fatos verídicos, mas como um documental também, né? Como um alerta para chamar a atenção, né? Como um todo, sobre a relevância desse tema. Então, isso tem sido muito forte. Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse tema e peguei alguns dados da BBC e eu fiquei boquiaberta. O Brasil registra 673 casos de violência contra crianças de até 6 anos por dia, e 28 a cada hora. 84% dessas agressões vêm de pais, padrastos, madrastas ou avós como suspeitos. E o segundo estudo mostra que crianças até 13 anos representam a maior parte das vítimas de estupro no Brasil. 61,3% do total de casos. E a morte violenta e intencional de crianças pega 59% de meninos e 66% de crianças de ambos os gêneros, que são crianças negras. Que coisa triste. Estarrecedora, não? Muito.
Muito forte, por isso eu creio que a relevância, né? E depois vamos falar um pouquinho, né, sobre o grande desafio que foi trazer este filme para as telas dos cinemas. Primeiro nos Estados Unidos e depois América Latina, agora chegando ao Brasil, a dificuldade por pessoas que não tinham interesse segurar o filme, mas eu digo graças a Deus, esse filme chegou e chegou impactando. Conta pra gente como é que foi esse tempo de segurarem o filme. Por quê? Sim, foi uma experiência muito interessante. Nós tivemos o privilégio de receber aqui no Brasil o produtor, né, os produtores do filme, Alejandro, né, que desde o início trabalhou nesse projeto, e depois ele foi para a Disney, né, porque o filme ele tem uma desenvoltura. Você começa o período da produção ao financiamento para isto, e cada projeto ele tem uma via de conduta, né, de como se negocia até chegar às telas. E quem adquiriu os direitos deste filme foi a Disney, né, uma história que já foi publicada, já foi divulgada, mas por interesses, né, que ela tenha tido, e não queremos entrar em detalhes, mas ela não divulgou o filme. E ela simplesmente engavetou esse filme e preferiu segurar o filme e lançar o Indiana Jones, né, que já era um filme bem conhecido, né, talvez pensando em resultados. E, infelizmente, esse projeto foi engavetado. Então, foi necessário que os produtores buscassem um caminho alternativo. E isso aconteceu através da Angel Studios, né, do Jeff, que deu uma grande contribuição para que este filme fosse comprado novamente e aí aberto à distribuição. O que na época havia muitos desafios, mas foi através desse ato da Angel Studios com o Jeff que conseguiram então trazer o filme novamente e vencer todas as etapas e desafios para um lançamento, né? Porque existem datas, programações e projetos, mas foi algo que nós vemos a mão de Deus nisto, né? E que foram vencidas todas essas etapas, e o que ninguém acreditava, que eu digo que Deus é o especialista, né, em fazer tudo do nada. E aí há uma explosão nos Estados Unidos deste filme, né? E deixou para trás literalmente, né, o Indiana Jones, né? Que coisa! Ultrapassou Indiana Jones? Uau! Sim, foi, né? Só Deus mesmo. Então, assim, foi algo tremendo e agora a América Latina também um sucesso, e quando chega no Brasil, vamos falar desses números aí também, que tem sido algo incrível, né? Eu quero que você mostre os números, porque está sendo sucesso de bilheteria. Sim, um sucesso, assim, grande. Nós já estamos desde 2015, né, trabalhando com a área de cinema, e realmente este filme, ele tem sido algo, assim, incrível de resultados. Veja bem, na primeira semana, a Paris Filmes, que é a distribuidora do filme, ou seja, adquiriu os direitos para distribuí-lo nacionalmente, e através, né, da 360 Way Up, né, do nosso querido amigo Igor, que tem feito um grande trabalho aí nos cinemas, né, do Brasil, através de filmes cristãos. Temos caminhado juntos aí desde a época do lançamento, né, do Quarto de Guerra. Fechou com a Paris Filme a divulgação deste filme. E foi feito um investimento muito alto. Ele iniciou em 800 salas. Que impressionante, gente. Isso para um filme. Um filme de fundo cristão. É raro. Eu digo que este filme, ele é um filme para todas as pessoas, né? Porque ele tem valores humanitários, né? Tem valores que precisam ser realmente tratados, né? E então, logo na primeira semana, né, não foi diferente, graças a Deus, né? O filme já bateu 500 mil pessoas, né? Impressionante, na primeira semana. Que coisa, né, incrível. Foi muito incrível. Segunda semana ele continuou e subiu mais ainda, né, no resultado. E aí a gente já ultrapassou 1 milhão de pessoas. E agora a terceira semana, que vai fechar nessa terça-feira, nós já estamos vendo
mais um pico do que acima da primeira e da segunda. Que coisa! Ele está indo para mais 700 mil, talvez aproximadamente até o fechamento de ontem. Então, por que a gente fala dessa semana? Porque toda semana do cinema começa na quinta-feira. É verdade. Mas nós já podemos afirmar esse número, né, de 1,7 milhões de pessoas no cinema. Incrível! E ter passado Indiana Jones, Sim, olha! Muito forte. Que coisa linda! E você falou sobre valores. Sim. São muito fortes. Eu fiquei impactada porque, sem apresentar uma mensagem como nós faríamos em igrejas, Sim, é mas verdade. ser alguma coisa geral, que atinge Sim. qualquer pessoa, Sim. de qualquer credo, mas os valores são cristãos. Sim. São bíblicos no sentido de valorização das nossas crianças como amadas de Deus. Sim, verdade, né? Inclusive tem uma frase, né, no filme que a irmã deve se lembrar, né? Quando ele diz, olha, os filhos de Deus não estão à venda. Isso é muito Forte. impactante. Muito. Porque não no ambiente, né, da igreja, né, ou não somente nele, mas em todos os demais, quando a gente fala de valores, quando a gente fala de uma criança, né, que nós sabemos hoje os grandes desafios que nós temos vivido, né, por frentes ideológicas, né, tentando a qualquer custo e preço, né, implementar ideologias totalmente fora, né, inequívocas em relação ao ser humano, e a gente olhar para uma criança tão indefesa, né, que é o que o filme trata muito ali, daquelas crianças tão tenras em suas idades, né, e querendo olhar para uma referência de um adulto e ter logo esta experiência, né, nos seus poucos anos. Então, claro, né, voltando aos valores bíblicos e cristãos, que a família, né, foi a primeira instituição que Deus criou, e tudo que Deus criou é muito bom. Então, é claro que nós teremos forças malignas, né, tentando deturpar esses valores das crianças. Confundir, destruir, e o ataque é pesado, muito pesado. Muito. Foi interessante ver no filme aquele garotinho que eles colocam o apelido nele de ursinho Ted. Isso. Um garoto de 4 anos e meio. Gente, nós estamos falando sobre crianças sequestradas, exploradas, vendidas como produtos sexuais para serem utilizados 8, 10 vezes por dia e destruindo totalmente aquelas crianças física, emocional, espiritualmente também. E esse menininho de 4 anos e pouco com uma carinha doce, né? Muito doce, é uma das vítimas. Mas como é importante ver que elas não são deixadas ao acaso. Elas são transferidas de um país para o outro, até em containers, em navios, são judiadas de todas as formas. Mas é interessante ver como Deus levanta uma pessoa que compra todas as brigas, que deixa a sua própria família pelo seu trabalho naquele tempo, com o consentimento da esposa, e vai atrás dessas crianças para libertá-las desses pedófilos que estão comercializando essas coitadinhas, não é? É verdade, né? É impactante quando nós já convivemos com esta realidade, mas por isso eu acho incrível, né, o cinema, a mídia, o vídeo, né, a forma impactante que existe, né, esse poder de transmitir, né, estas mensagens. E uma das coisas que realmente me chama a atenção deste projeto foi que nós recebemos, né, na noite da pré-estreia que aconteceu aqui em São Paulo, o produtor do filme, né, o Alejandro, juntamente com seu irmão, e veio o Jeff também, né, da Angel Studios, e trouxeram até um cantor também, né,
que cantou algumas das músicas da trilha sonora. Foi uma apresentação incrível. E nas palavras do produtor, retrata exatamente isso. Uma pessoa se levantou por uma causa. E impressionante ele dar todo o relato que aconteceu, né, do que foi a trajetória do filme até que ele chegasse às telas. E ele... Outra frase, né? Eu gosto muito de frases de impacto, né? Grande impacto. Mas uma frase que ele utilizou, encerrando, concluindo as suas palavras na abertura, né? No lançamento do filme aqui no Brasil. Ele agradeceu gentilmente, tivemos uma pré-estreia linda, né? Com mais de 1000 pessoas, líderes, pastores, influencers, enfim, né? Líderes de ministérios. E no final ele, depois de apresentar toda a causa, né, ele então usa o microfone para dizer, olha, obrigado pelo seu tempo de nos doar 2 horas nesta tela para conhecer o nosso projeto e com muito carinho eu, na contrapartida, entrego para vocês 8 anos de trabalho. Que coisa, quanto tempo de trabalho e de luta. Sim. Quantos anos ficou ali engavetado na Disney? Verdade, não é verdade? Né? O tempo da produção, que depois batalha. O tempo de gaveta, depois o encaixe, né? Porque principalmente os finais de anos, né, são muito difíceis para vocês, para você encaixar um filme na sequência, porque você tem aí os universais aí, né, os grandes. E eu me recordo até daquela experiência do Quarto de Guerra. Não, simplesmente o cinema fala, não tem datas, né? Mas Deus providenciou para que isso acontecesse e realmente assim, o alcance, né? O alcance. E algo muito lindo, né, que acontece no filme. Eles não só demonstram ali, mas na prática eles também incentivam você, depois de assistir, a investir em outras pessoas. Sim, né? Tem uma palavrinha final. Final incrível, né? E aqui no Brasil, Eleni, a gente está sendo beneficiado, porque nos Estados Unidos houve muitas pessoas que investiram para que outros pudessem assistir o filme. Isso na prática significa que no final do filme tem um QR Code. Você vai lá e você doa 3, 4, 5, 10, se empresário até mais ingressos para outras pessoas. E essa semana eu estou junto com o Coronel Terra dos PMs de Cristo trabalhando a fundo. Tivemos com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e estamos veiculando, espero que a gente consiga essa semana, na intranet da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um código que vai permitir que todos os policiais possam assistir o filme gratuitamente, porque outras pessoas investiram. Sim, então eu acho isso incrível, né? Quando você é abençoado e quando você abre o coração para abençoar outras pessoas. Ainda. E eu, quando eu estava pensando naquela pessoa que deu o seu sangue, né, para ir atrás e desbaratar toda a trama que estava acontecendo ali e poder libertar essas crianças, eu estava pensando na Polícia Militar. Quantos vão ser tocados para investir a sua vida e resolver esse problema também, né? Ou diminuir a situação de tanta agressão, de tanta maldade para com as nossas crianças. E, gente, vocês pensam que a gente está falando de alguma coisa num outro país, distante, que não acontece na nossa realidade? Você está enganado. Nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu achei um dado alarmante. Durante a pandemia, a internet foi muito utilizada. Então, nós víamos os nossos filhos tendo as suas aulas através da internet, ficando nos seus quartos, ali diante do computador, diante do celular, quietinhos, não dando trabalho, porque os pais também precisavam trabalhar em casa. Agora, o que eles estavam vendo, o que eles estavam fazendo, você sabe? Com certeza. Eu quero ler para vocês o que eu descobri aqui. Outra reportagem de 27 de janeiro de 2023, por Joy Tiddy, da BBC News, intitulada Pedofilia, imagens de vítimas de violência sexual explodiram na internet após os lockdowns.
nos conta que imagens de crianças vítimas de violência sexual aumentaram mais de 10 vezes desde que as medidas de isolamento foram aplicadas na pandemia. E a internet diz, pelo levantamento que eles fizeram, que eles registraram mais de 63 mil páginas mostrando imagens de abuso infantil. Então, eles estavam falando que antes da pandemia, 5 mil páginas. Agora, 63 mil páginas depois ou durante a pandemia. E eles estão mostrando que o que está claro para nós é que as crianças mais novas estão sendo levadas a situações abusivas por predadores vorazes, muitas vezes enquanto elas estão em seus próprios quartos. Não é assustador? Muito assustador. Então, gente, esse filme é para nós, é para os nossos filhos, é para que nós fiquemos alertas, porque as coisas continuam acontecendo e de uma maneira muito maior, pior, muito mais agressiva contra os nossos filhos. Sim, é verdade, Helene. E eu também gostaria de reforçar, né, estas palavras, principalmente a você, cristão, né, que pertence a uma denominação, um líder, um pastor, o quanto é relevante estarmos preocupados e ativos com as causas sociais, ou seja, fora das paredes da igreja. Nós precisamos nos sensibilizar com o que está acontecendo. Nós tivemos agora recente uma eleição nacional sobre o Conselho Tutelar. E eu creio que seja um link forte nisso, porque quando existe a oportunidade de fazermos a diferença, infelizmente não estamos preparados. Eu me recordo da eleição passada. Nós estávamos numa sala de oração e a pessoa responsável em Brasília, uma pessoa cristã, e Clarice Ziller, né, pastora Clarice Ziller, em lágrimas, ela conversou comigo e disse: Pastor Gil, que triste, nós não tínhamos nenhuma pessoa preparada para assumir a posição de conselhos tutelares. E mais uma vez tivemos que entregar isso a domínio de outras pessoas sem valores, sem princípios. E os resultados é o que nós estamos vendo. Sim. Todos nós colhemos os resultados. Porque perdemos esta oportunidade. Eu me recordo de um filme que me tocou demais o coração, foi 40 Dias, o Milagre da Vida, sobre aborto. Tudo relacionado ao tema, que muitas vezes os olhos estão fechados e nós precisamos ir além, estimular os nossos líderes de jovens, de adolescentes, de crianças. Há tanto material rico de poder trabalhar com essas mensagens tão esclarecedoras, mensagens que eu falo que quando eu estava com 53 anos, quando lançamos esse filme sobre o aborto, eu nunca havia tido um contato tão sério de saber exatamente. Me perdoe um pouquinho só, parece que fugir da pauta, mas é só para um link para dizer que, da mesma forma, um filme como este, de impacto, está tratando desse tema relevante, de despertarmos, de abrirmos os nossos olhos e a oportunidade que temos de influenciar. Porque nós sabemos que do outro lado o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então, temos que focar em projetos como este, não só de apoiar, mas de verdade a gente está feliz, porque são inúmeras igrejas que estão fechando salas de cinema. Amém. Essa semana mesmo eu estive com um dos pastores, dos líderes da Zion Church, e, se não me engano, acho que já foi a sexta sala, né, que eles já fecharam, com toda a equipe, jovens indo, né, para o cinema, fechando. E você deve fazer isso ainda está aberto. Eu espero que nas próximas... Como é que se faz isso, de fechar uma sala de cinema para a igreja? Como é que se faz? É muito simples. A 360 Way Up está preparado, nós podemos deixar os contatos aqui depois para você falar. Nós temos uma pessoa, que é a Tâmara, que está totalmente disponível para auxiliar você nessa negociação direto com o cinema. Ótimo. Você pode fazer isso por telefone mesmo, acertar horário, cinema, né?
e a data, e aí você fecha uma sala. Acima de 100 pessoas, você já pode fechar uma sala do cinema e combinar com toda a igreja para ir participar junto, que é uma experiência muito legal também. Olha, nós precisamos fazer isso aqui, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O detalhe importante, Sim. são os descontos. Descontos de até 50%. Olha, quando você que maravilha. fecha. Acima de 20 pessoas, você já tem um grupo que pode adquirir esse desconto. E acima de 100 pessoas, fechar uma sala para a sua igreja, para o seu departamento, para o ministério, enfim, né, que você desejar. Muito, muito bom. Nós vamos colocar aqui esse contato para que a sua igreja também já possa correr para lá e já fazer essa reserva de sala. Toda a igreja tem que fazer e discutir depois esse tema. Não deixar como um entretenimento, simplesmente a igreja foi ao cinema e voltou e acabou. Não, gente, nós temos que continuar e temos que despertar e equipar o nosso povo para estar nos representando diante do governo, diante de todo o país, porque aí sim nós vamos sentir os resultados da mudança, os valores cristãos sendo colocados. Se nós nos omitirmos, nós vamos sofrer as consequências também, os nossos filhos vão sofrer demais. Vamos assistir um vídeo muito breve, mostrando um trechinho só do filme. Até já! Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. E se fosse sua filha? Nada o deterá Não tem ninguém para ajudar a gente. de salvá-los. Estarão sozinhos. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. Som da Liberdade. Hoje exclusivo nos cinemas. Ok, vamos conversar um pouco mais agora que o pessoal já teve um gostinho do filme sobre como isso tem impactado as pessoas. Você tem colhido alguns desses resultados, você tem conversado com o pessoal que assistiu. Sim, é muito edificante, né? Quando você participa de um projeto que impacta a vida das pessoas. E um dos comentários principais que nós temos recebido é sobre o quanto famílias não se dão conta sobre esta questão na sua própria casa. E você investe, né, falando aos pais, né, no filho, nos estudos, em tantas coisas, e esquece desse detalhe, né, principalmente de observar, né, os conteúdos, não só do que as crianças estão assistindo, mas principalmente das pessoas que cuidam das nossas crianças, né? O cuidado, qual ambiente, né? Eu tenho uma garotinha de 12 anos, né? A Larissa. Pré-adolescente. É uma pré-adolescente. Ela me ajuda e auxilia muito hoje nas listas do filme. Né? Tá Olha só, muito envolvida bem. com isso. E como, né? Isto é impactante, como isto tem sido na vida de quem assiste o filme de um clique, um despertar para uma revisão de processo, de trajetória. Sim. Como está a minha família? Como estão meus filhos? Quem tem sido as pessoas que emitem opiniões, principalmente nessa era dos influencers? Ponto importantíssimo, Muito, né, Marlene? Olha, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? É uma fase que é como uma esponjinha. Eles estão ali absorvendo tudo. Sim. E se nós não colocarmos esses valores agora, né, de projetos tão impactantes, né, e que vai repercutir isso depois... Sim. Tarde demais depois, demais, né? Impossível então, mudar. esse é o momento, vale a pena você fazer esse investimento. Eu falo assim, a maioria das pessoas diz, mas eu não tenho tempo, né? Não é verdade. Deus deu 24 horas para todos. Agora, a gente precisa administrar melhor isso e fazermos boas escolhas. Eu tenho certeza que isso vai impactar aí a sua vida e você vai valer a pena ir com a esposa e como pais, né? É um filme para todas
Os jovens também, a faixa etária dele é 16 anos, né? Mas eu creio que você deve ir tomar ciência do assunto e contribuir para mudar esta realidade. Isso é uma coisa muito importante. Eu creio que não basta apenas hoje dizermos que estamos cansados e que a história se repete. Isso é muito pouco. Nós temos em nossas mãos um grande potencial, porque vem do Senhor, para tomarmos frentes de projetos que impactem a vida de pessoas. Eu creio que nós nos omitimos, não é verdade? Nós colocamos os nossos valores de maneira invertida. Então, a gente diz que é primeiro o Senhor, primeiro Deus, depois é família, depois é o trabalho, o ministério, e isso nem sempre é verdade na prática, só teoria. E aí, quando nós perdemos os nossos filhos, nós vamos reavaliar os nossos passos, os nossos dias, e tarde demais. Porque o impacto da turma nessa idade, na pré-adolescência, na adolescência, se os nossos filhos não tiverem sido criados sob valores cristãos muito vividos pelos pais, não pregados. O papel de educação não é da igreja, mas é de casa, é na nossa família. E se nós perdermos essa oportunidade, nós vamos chorar muito mais tarde. E me permita, Helene, ao longo da caminhada, a gente passa por experiências que a gente tem o dever, de compartilhar para que outras pessoas não passem por isto, porque isto que a irmã está falando é tão relevante, sobre este cuidado. Eu me recordo de alguns anos atrás, nós estávamos numa grande conferência de louvor e adoração aqui em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, e eu estava traduzindo o diretor internacional na época, do Instituto Cancion, e nós fomos dividir algumas oficinas e fomos falar sobre liderança. E foi incrível que ele estava tudo preparado, eu já tinha traduzido, ele estava falando em espanhol e eu traduzindo, e na última hora ele mudou tudo, eu passei grandes dificuldades para poder... Mas eu vi plenamente uma direção de Deus. Que bom. E ele falou tanto sobre a responsabilidade do sacerdócio em nossas casas. Sim. O impacto da nossa liderança, de pessoas que dedicam ao ministério 100%, que a gente ouve falar, parece até interessante, 100%, integral, mas e a casa? E o alicerce, e a base? Sim. Então foram 45 minutos, aquela oficina, e quando terminou, eu creio que eu nunca mais vou me esquecer dessa história, e onde uma pastora, uma das organizadoras daquele evento, estava em prantos e nos chamou de forma reservada, e eu fui até com meu amigo Estevão Vasques, que foi o preletor, e ela falou: olha, eu tenho 23 anos de dedicação a esse ministério. Organizei até aqui todos os eventos, estive à frente de todos eles e nunca se faltou nada para que pudesse acontecer. Mas esta semana, antes de vir para cá, o nosso filho de 14 anos, quando chegamos em casa, ele estava com as malas preparadas e foi embora de casa, com 14 anos de idade. Que triste. Você que nos ouve nesse programa, reflita sobre isto. Como estão os investimentos, precisam de alguma revisão. Isso é importante enquanto há tempo. Eu digo que esse sentar à mesa, não podemos dizer que não há tempo para isto. Não é verdade, Cuidado com os sofismas, Nós precisamos nos atentar, porque eu via a ansiedade, a angústia, o desespero daquela mulher de dizer: 23 anos, cuidei de tudo. E perdi meu filho. Mas perdi meu filho. Não existe preço para isso, não. Que coisa eu vi triste. Uma reportagem essa semana, rapidamente, do que infelizmente está acontecendo em Israel, e um pai, judeu, falava: eu dei tudo para minha filha.
eu me abdiquei de tudo e agora perdi. É muito difícil. Então é um dos temas que realmente você precisa se atentar com você que tem filhos, né? Então, não só crianças, mas adolescentes, de fazer esse acompanhamento, não importa o grau de dificuldade. Lembre-se, ainda há tempo. Isso é muito importante. É verdade. E, gente, O Som da Liberdade, esse filme incrível, traz uma porção de questões para a gente mastigar, para a gente repensar as nossas vidas, as nossas famílias, o cuidado, a questão da segurança, porque muitas vezes nós, cristãos, somos inocentes demais também. Verdade. Né? Caímos em contos de fadas aí, mesmo a primeira cena do filme, ou a segunda cena do filme, onde o pai leva os filhos para uma produtora, no sentido, eles vão poder desfilar, eles vão poder fazer arte, eles vão poder tal, e os entrega e vem buscar depois de algumas horas, quando eles já não estão mais lá. Era um golpe, gente. Como a gente é inocente, como a gente cai nessas situações. Essa semana passada eu fui ver bichos com a minha netinha. E nós víamos as gaiolas dos pássaros exóticos e tal. E eu falei pro meu filho, olha, depois que eu assisti este filme, eu fiquei muito mais cuidadosa. Onde está a Bia? A gente se distrai vendo outras coisas e crendo que a gente está seguro. Mas uma pessoa a mais na loja pode sequestrar a criança. Então, como nós precisamos ficar muito mais alertas, precavidos, atentos, porque nós corremos riscos. E as cenas, né? Sim. Eu creio que o filme trabalhou muito bem isto, né? Você pode ficar muito tranquilo. Eu recebi muitas consultas dizendo, Pastor Gil, mas é muito apelativa as cenas. Não tem cenas apelativas. Fique tranquilo quanto a isso. Existe um contexto, obviamente, porque precisa expressar a realidade. Mas este sentimento, né, que a irmã Helenice está compartilhando, realmente é algo muito forte, né? Eu me recordo com a minha esposa, nós estávamos com o nosso primeiro filho, Danielzinho, e ele tinha por volta aí dos 3 aninhos de idade, né? Estava começando a andar ali, às vezes sozinho, aquela cena típica de um supermercado, né? A gente andando pelo corredor e numa distração de olhar um produto, eu acho que ele seguiu ali um corredor. Uhum. E a gente não viu mais o nosso filho em torno algo de talvez 5 a 6 minutos. Deu né? um desespero. E enquanto a irmã relatava isso, eu lembrava sobre isso, né? Que isso pode acontecer a todo tempo, um descuido, né? A importância numa cidade como a nossa, uma das 10 maiores do mundo, né? Os números que não são, infelizmente, divulgados, né, pela imprensa, isto nos deixa tão triste. Nós precisamos valorizar aqueles que têm essa possibilidade, né, de contribuir, de trazer informações, porque é inexplicável, né? Sinceramente, é inexplicável esse momento dos primeiros minutos da perda, né? E ainda o caso, o relato, né, no filme, que é um caso verídico, é outro ponto muito importante, ou seja, ele retrata realmente uma realidade que nós precisamos considerar, né? Gente, vamos ver mais um trechinho do vídeo e já voltamos já. Eu quero muito que você fale, Pastor Gil, sobre a figura daquele homem, aquele grande homem que foi atrás dessa família, dessas 2 crianças e que pôde recuperar tantas vidas preciosas. Vamos ver o vídeo. É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Quando eu deito na cama, só penso no rosto das crianças. Meu Deus.
tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colômbia. Quer dizer que ela vai desaparecer para sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Ok. Fala pra gente sobre aquele homem. Ele era um coronel e ele fazia parte... Eu não me lembro bem qual era a função dele antes desse caso específico que ele tomou para si. E quando ele é ameaçado, quase perde o seu emprego porque resolvem não investir mais naquela busca. Ele pensa e ele pergunta, e se fosse a sua filha, você não iria atrás? Como aquilo moeu o coração dele. É verdade, né? O filme ele reserva assim muito impacto, né, em nossas vidas. E em se tratando de uma história real, na verdade, ele é de um policial investigador, né, que trabalhava nas forças de segurança, né, dos Estados Unidos. Mas até então o trabalho dele era apenas até descobrir os pedófilos. E aquilo meio que dava uma sensação de dever cumprido. Mas um dia ele foi abordado por um colega de trabalho. Tá, e quantos você já apreendeu? Ele parece que citou o número 248. E aí foi o questionamento dele. E as crianças sequestradas? E ele não teve resposta. Então ali foi um impacto, né? Então são aquelas perguntas que impactam a nossa vida, né? O que você pode fazer por elas? Então foi aí que ele toma a iniciativa, né, de ir um passo além, né, de entender e de compreender aí os caminhos, né, até onde isto terminava. Então essa foi a proposta, né, o propósito dele foi, olha, eu vou até o final, ainda que me custe o meu trabalho, porque ele chega um momento que ele realmente ele entrega, né, porque ele já passou as jurisdições, né, e isso foi realmente de maneira real, mas ele, em acordo com a sua esposa, foi muito lindo, né, eles se doaram, né, até o final. Então isso, sem dúvida, também traz, né, neste projeto, neste filme, assim, algo muito impactante que tem a ver comigo e com você, até onde nós temos lutado. O que realmente nos para, o que nós temos dado o passo além, né? Eu creio que isto vai trabalhar muito aí com cada um, né, ao assistir o filme. Eu achei muito interessante uma frase que a gente já usou no vídeo de abertura, mas fala sobre a nossa cultura de indiferença, a nossa omissão, descaso, desamor. E uma coisa que impactou muito a minha mocidade foi, eu cantava com o meu primeiro marido num quarteto, nós cantávamos um quarteto na igreja e também em vários lugares, cantávamos hinos. E uma vez nós fomos cantar na FEBEM e vimos uma carência, uma necessidade, e assim, aquelas crianças, aqueles adolescentes abertos, famintos. E eu pensei, nossa, vamos voltar aqui todas as semanas, porque eles precisam ouvir o Evangelho, eles precisam ter a vida transformada pelo poder de Cristo, e só Ele pode fazer isso. Porque senão eles vão ficar o tempo que lhes cabe aqui, vão sair e vão retornar ao crime e vão para a cadeia depois. Então eu pensei, meu Deus, nós precisamos estar aqui. E o líder do grupo nessa época falou assim, quando nós saímos, nossa, foi tão chocante que eu nunca mais vou pôr os pés aqui. E eu achei
muito triste, muito triste. Era omissão, descaso. E eu achei uma palavra aqui do Papa. Ele diz assim: o coração de Deus se comove e vê aquelas pessoas e não pode ficar indiferente. O amor é inquieto. O amor não tolera a indiferença. O amor tem compaixão. Mas compaixão significa colocar o coração em risco. Significa misericórdia. Jogar o próprio coração para os outros, isso é amor. O amor é colocar o coração em risco pelos outros. E Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Gente, omissão, descaso, é desamor, é pecado. Nós não podemos continuar nesse círculo fechado, onde nós nos protegemos as nossas emoções de ver coisas tristes e as pessoas continuam morrendo. E o primeiro texto de Provérbios nos chama a livrar aqueles que estão caminhando para a morte. Essa é a nossa missão. Nós estamos no mundo para sermos confortados pelo amor de Cristo, mas sermos ativados, despertados, envolvidos pela compaixão do Senhor e irmos ao encontro daqueles que estão sofrendo, vivendo o amor de Cristo e falando deste amor que transforma vidas, que traz perdão de pecados, traz paz com Deus, mas também traz certeza de vida eterna. Que nós não possamos nos omitir. E esse filme nos sacode, nos balança, nos tira da nossa passividade. Nossa zona de conforto. Exatamente, exatamente. É uma grande verdade. Ele vai trazer um grande estímulo, né, na sua vida a esse passo, ainda que você pense de forma individual, mas qual é o valor de uma vida? A Bíblia diz que uma alma, né, uma vida, vale mais que o mundo inteiro. Existe um preço muito alto que Jesus pagou, né, por cada um de nós. E quando eu olho para o nosso segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é uma ação, não é um sentimento, né? É uma ação de algo. Então, você pode contribuir, mas o que eu faço de imediato? Olha, vou te dar um conselho. Pegue todos os seus amigos, pegue o seu grupo da igreja, todos que você conhece, leva eles a terem essa experiência. Já será um passo tão grande, porque quando a gente semeia algo na vida, o próprio Deus cuida. Né? Então, seja essa pessoa disponível para mobilizar, mas é complicado, as pessoas, tudo vai ser complicado. Deixa isso de lado, o importante é o resultado que você vai ver no final e ter contribuído, né, para o projeto. Então, organize-se, né, procure as informações, nós vamos colocar aqui no final do programa, né, divulgue na igreja, não só para os grupos, né, para toda a igreja, chama o pastor, sensibiliza, traz as informações. Muitas vezes falta informação, traz a informação, nos procure e nós vamos ajudá-lo a você ter essa atitude enquanto o filme está em cartaz. Indo para a terceira semana, geralmente em um mês o filme começa a cair. Esperamos que não, ainda muita gente, há uma grande perspectiva das 3 semanas estarem em primeiro lugar, da 4ª semana em diante é natural que o filme começa, mas a cair, mas você pode ainda assistir o filme e mobilizar mais pessoas. Comece com uma mobilização. Todos os passos pequenos para grandes coisas. Gente, invista em alguém. Pague a entrada, leve-o para tomar um chá ou um café. Depois, né, cultive a amizade com pessoas diferentes, mas que serão fortemente impactadas pelo seu carinho, pelo seu gesto de amor também. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. E este é um meio, é uma ponte para serem
construídos também com pessoas que talvez a gente não tenha tanto contato assim. Então, abra mais o seu leque, não só a sua família, não só a sua igreja, mas também as pessoas do seu trabalho, da sua vizinhança. Você pode atingi-las e, através disso, também nesse bate-papo depois, falar de Cristo. O que moveu o coração daquele policial foi o amor de Cristo, não tenho nem dúvida. E foi um amor prático, um amor que se doou, como Cristo fez na cruz em nosso lugar. Ele veio quando nós não merecíamos nada. Ele veio por amor a nós e deu a sua vida em resgate das nossas vidas eternamente. E nós podemos também levar o amor de Cristo, contar a história do Evangelho e aplicá-la de maneira prática para que aquela pessoa conheça Cristo e tenha vida e vida em seu nome. Quero deixar para você as últimas palavras desse programa, que foi muito bom, e já lhe agradecer muito. Deus o abençoe muito, muito na continuidade de toda essa divulgação tão especial. Helene, muito obrigado. Sempre um enorme prazer, uma alegria estar junto com você e aprender tanto. E obrigado por esta oportunidade, né, que você sempre nos dá com tanto carinho. E tenho certeza que isto vai atingir muitas pessoas, né, que estão nos vendo nesse programa e que vai transmitir a outras pessoas. E eu sempre costumo brincar com a minha esposa. Um dia na eternidade, nós vamos ter muito tempo para contar histórias que a gente não soube enquanto estávamos aqui na Terra, né, os desdobramentos. Mas tenho certeza que quando há boas sementes, haverá bons frutos nisso. Então, eu é que agradeço de nos dar essa oportunidade em nome da 360 UEIAP, né? Esse ministério aí que está sempre trazendo esses filmes cristãos incríveis, ajudando na divulgação, ora distribuindo, ora divulgando. Tantos outros, né, têm chegado às nossas telas, e poder estar nesse programa e fazendo com que tudo isso contribua para que o filme avance mais. Então, só gratidão. Amém. Mesmo, uma alegria. Amém. Nós esperamos ver você lá nos cinemas. E vamos colocar aqui em seguida todas as informações, o cartaz, para que você se empolgue e saia correndo e vá ver o filme, levando muita gente junto, tá bom? Vale a pena. Siga a nossa recomendação, vale a pena. Fomos impactados e queremos também ajudar a impactar a sua vida e o seu ministério. Deus abençoe você e muito obrigada por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.